Às vezes nós começamos a achar que as nossas decisões, aos nossos olhos, são as perfeitas, né? Mas esquecemos que os nossos olhos também podem nos enganar, assim como o coração é enganoso. Mas, Pai, coloca a mão no seu coração e vamos orar. Pai, graças te damos por esta oportunidade em nome de Jesus. Obrigado pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor nos confere a cada dia. Se estamos aqui, é que há uma esperança de poder fazer melhor. Pai, para que nos assistem do outro lado, nos estão assim, abençoe. Dê-nos ouvidos espirituais para te ouvir e um coração sensível para aprender de si. Fala conosco, Senhor, empresta-nos um pouquinho dos teus pensamentos. Que esta mensagem, Senhor, transforme em nossas vidas, impacte e, acima de todos, não sejamos as mesmas pessoas, pois queremos que o Senhor, o teu poder, o Espírito Santo, vai tomar neste momento este lugar sobre as nossas vidas, manifestar o teu poder. Oramos com tanta fé e certeza e quem crê diz amém. Eu vou falar aqui de uma história muito importante, especial, e vocês conhecem. E o tema desta mensagem é tarefa difícil, o que fazer? Quem aqui já passou por uma tarefa difícil na sua vida? Já, né? Às vezes nós, quando estamos diante de uma tarefa muito difícil, ficamos com aquela sensação de o que fazer? Quem pode nos ajudar e quem pode nos safar dessa situação? E era a mesma preocupação do Abraão, o pai das nações. E eu quero que você encontre essa mensagem logo no Gênesis 24. E quem tiver a Bíblia, vamos já estudar rapidamente. Abraão, então, Gênesis 24, logo no primeiro versículo. Então, Abraão, muito idoso, avançado de dias, e o Senhor tudo havia o abençoado. Aqui já fica uma chave que Deus, quando promete abençoar, Ele cumpre desde o início até ao fim. E com Abraão não foi diferente. Ele o abençoou e disse também que ia abençoar as suas próximas nações. E por sua vez, assim quem é Abraão, logo no versículo 2, ordenou o seu servo mais velho da sua casa, que governava todos os seus bens: põe a tua mão por debaixo da minha costa e faça um pacto comigo, um selo. E eis que te faço jurar por Senhor, Deus dos céus, Deus da terra, que não buscarás para mim ou para meu filho uma mulher entre as filhas de cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irás para a minha terra. Aqui era uma preocupação muito importante de qualquer pai, vendo seu filho atingindo os seus 40 anos na casa dos pais. Aí o Abraão começa a ficar preocupado. Mas o que eu vou fazer? Que tipo de mulher eu vou arranjar para o meu filho? Quem me dera se meus pais pudessem ter feito isso. Às vezes nós começamos a achar que as nossas decisões, aos nossos olhos, são as perfeitas, né? Mas esquecemos que os nossos olhos também podem nos enganar, assim como o coração é enganoso. Mas pai que pai, por experiência de vida, Abraão já havia saído com sua esposa da sua terra e não lhe deu nenhum problema. E ele chama o seu servo, vendo a idade de quem? Isaac, seu filho, o filho da promessa. E ele começa a gerar, instala nele uma preocupação, como qualquer um pai encontraria. O filho já a caminho dos 50, até então reservado, não tem namorada ou não tem mulher para dar continuidade com a sua descendência. Aí ele pega um dos seus servos que cuidava assim que é dos seus bens na casa e diz: olha, toca na minha coxa e faça-me jurar que não vai escolher nenhuma mulher nesta zona onde é que eu vivo. Parece que antigamente os jovens gostavam mais de arranjar as suas namoradas dentro da zona, não é? Quem já passou por essa? Mas não funciona. É bíblico, está aqui. Não vale a pena. Alguns pensam que facilita muita coisa, quando não facilita nada. Não vale a pena arranjar parceira de perto de
casa ou de perto da zona. Não vale a pena. Aí diz, olha, jura que não vais arranjar nenhuma mulher, os cananeus, aqui onde eu vivo, vá sim para a minha zona, para o meu bairro, para a minha antiga terra, de lá onde Deus me mandou sair. Lá sim, meu filho, pode encontrar uma boa esposa para mim. Eis que então, esse seu servo, você vai continuar a ler a história um pouquinho mais. Podemos aqui, logo no versículo 5, diz assim, questionou o servo, será possível que a mulher que queira acompanhar a esta terra, nesse caso, deveria levar o teu filho de volta à terra de onde viste. Então Abraão responde, ao que Abraão preveniu, por nenhum motivo levo meu filho para lá. Ou seja, o servo não podia sair com o filho de Cananeia para a terra onde Abraão nasceu, mas sim, o servo devia caminhar para o bairro ou onde o pai nasceu para buscar uma mulher para ele. Eu estou lendo aqui na versão King James e logo no versículo 7, o Senhor diz, os deuses dos céus, os deuses da terra, que tomou da minha terra, perna da terra da minha parentela, que prometeu em que jurou que daria esta terra à minha descendência, o Senhor enviará um anjo diante de ti para que tomes lá a mulher para meu filho. A preocupação do servo, como eu disse, dia difícil ou tarefa difícil, o que fazer? Mas porque Abraão já era um homem abençoado, já tinha Deus com ele, ele diz, olha, o servo, ou seja, o anjo do Senhor, irá contigo. Porque o servo já estava tão preocupado, mas o que eu vou fazer? Abraão já é um homem abençoado. Deus é com ele e me dá uma tarefa de buscar um filho para uma esposa para ele, assim que é uma tarefa muito difícil. Você pode imaginar que sim, não seja difícil hoje, mas naquela época, por causa da continuidade das promessas de Deus, era uma tarefa muito difícil. E hoje em dia, você começa a refletir que tipo de esposa ou que tipo de marido você quer que o teu filho ou a tua filha esteja. Aí a pergunta você começa a questionar, mas que tipo de promessa eu carrego? Ei, Deus não lhe trouxe nessa terra para você dar errado. Você deve dar certo. Então alguma coisa que você carrega só ainda não descobriu. Então disso você tem que preservar. E ao descobrir, você deve arranjar formas de dar continuidade, os seus filhos darem continuidade àquilo que você deve ou que carrega dentro de si ou que Deus prometeu assim. Aí o servo, diz a Bíblia, o servo que foi ao celeiro, levou 10 camelos e ouro meteu na pasta. E seguiu. A Bíblia relata que durante o estudo da Bíblia, que o servo caminhou mais de 400 quilômetros. Isso equivale por aí caminhando 30 dias. Atenção, nós às vezes só levamos 1 hora para ter uma parceira que achamos que é a nossa do futuro. Esse senhor caminhou 30 dias. Então você não pode ter pressa quando os teus olhos acharem que é tudo perfeito, amém? Ele continua caminhando. E ao chegar na terra onde Abraão nasceu, ele chega, encontra junto de uma fonte de rio várias mulheres. Atenção, ele chegou junto da fonte. Aí você entende que algumas coisas que nós ainda não recebemos hoje é porque nós estamos junto da fonte. Hoje aqui eu quero dizer que vocês estão junto da fonte. Ouvir uma mensagem é estar junto da fonte. Ir à igreja é estar junto da fonte. Ler a Bíblia é estar junto da fonte. Estar em oração é estar junto da fonte. E muitos de nós não têm esse entendimento. E logo no versículo 13, quero que você acompanhe comigo. Eis que junto da fonte e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Bons tempos isso. A jovem a quem solicitar, ele faz essa oração. Atenção. Logo no versículo 12, diz assim: então orou ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra a tua benevolência
com meu senhor Abraão. É o servo a orar. E diz mais: eis que junto estou à fonte, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu solicitar inclinará o seu cântaro para que o beba, e que ela responderá: bebe, e também aos teus camelos darei de beber. Essa será a quem indignaste para o teu servo Isaque, e assim entenderei que mostraste a tua bênção para o meu senhor. Esse servo, primeiro, é abusado, e segundo, é ousado. Ousado porque ele, diante de uma tarefa difícil, ele soube o que fazer, orou. E dois, ele estava diante da fonte. Só que ele faz uma coisa muito abusada. É que ele diz: olha, se eu, dentre essas várias mulheres, inclinar o meu cântaro, ou seja, eu pedir água para beber, dar-me-ão de beber, e assim aos meus camelos. Ele é muito abusado, não é? Quer dizer, eu vou dar água de beber assim, ainda aos teus 10 camelos. Ele orou assim mesmo. Mas essas são daquelas orações muito abusadas. Às vezes chega uma fase em que você não precisa fazer uma oração protocolar. Deus espera que você faça uma oração muito ousada. Deus é Pai. Deus é a fonte. E Deus também cuida de tudo aquilo que você precisa. Às vezes você tem que ter um pouquinho mais de ousadia. Amém? E ele foi um pouco abusado e ousado. E eis que, antes que ele terminasse de orar, atenção, ele diante da oração, antes que ele mesmo terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Noar, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. 16. A jovem era sobrementa, bonita, virgem, nenhum homem antes tivera relações sexuais com ela, e Rebeca desceu à fonte junto do seu cântaro e voltou. Então o servo apressou-se, correu atrás dela, foi ao encontro dela e pediu-lhe: por favor, deixe-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E portanto, prontamente ela tirou sobre os seus ombros o cântaro da água e serviu. Assim que acabou de lhe dar de beber, exclamou: vou dar também de beber aos camelos que fiquem saciados. Ela, Rebeca, primeiro, há uma chave muito importante aqui. É que junto da oração, antes que ele terminasse, Deus já responde. Aparece uma mulher bonita, formosa, que nenhum homem teria tocado até então. E ele faz o mesmo pedido que fez diante de Deus. E ela faz o mesmo exercício. Só que Rebeca, uma das coisas muito bonitas que Rebeca nos ensina aqui para as mulheres, é o poder do servir. Rebeca não reclamou quando era para servir. Eu não sei de vocês quantas vezes reclamam quando chega a hora de servir. Apesar da oração abusada do servo de Abraão, ela serviu. E sem saber, atenção, o poder de servir, sem saber que o servo de Deus carregava uma bolsa cheia de ouros. Às vezes nós perdemos certas oportunidades ou certos casamentos, relações, por causa de esperar algo em troca. Se eu servir, o que é que você vai me dar de volta? E Rebeca serviu, sem antes ouvir a oração do servo. Se calhar você não conhece um pouco a história, a Rebeca vai para casa dos seus pais, comunica que encontrou um jovem, ou seja, um servo, que a propôs para o servo do Senhor um casamento, um lar, e ela aceita, e no fim ele tira a bolsa de ouro e oferece a ela. Rebeca, por sua vez, despede os seus pais, seus familiares, e vai ao encontro do seu pretendente, do seu futuro esposo, Isaac. Quando ela chegava, Isaac também chegava de casa, Isaac olhou para ela, ficou tão maravilhado, e os dois entraram em casa. No momento em que Isaac passava um luto, diante disso, Deus levantou uma mulher para esfriar o luto. Ei, acho que você não percebeu. Enquanto você chora por um luto, Deus levanta uma Rebeca para esfriar o teu luto. E naquele dia foi a alegria
de Isaac, quando esta mulher chegou, e você já entende muito bem esta combinação, é que Isaac e Rebeca veio Jacó e Esaú, e de Jacó veio as 12 tribos. Então, isto tudo porque um homem resolveu designar uma tarefa muito difícil a um servo numa casa. Eu não sei quem diante de vocês, na vossa casa, tem tido trabalhos difíceis. Ainda que sejam domésticos, como não, mas trabalhos difíceis. No trabalho, na faculdade, no relacionamento, no ministério. Sirva. Você não sabe se poderá ser a próxima Rebeca ou o próximo Isaac. Sirva. Porque no meio de uma dor, Deus levanta um homem ou uma mulher para esfriar essa dor. Tarefa difícil. Você deve estar junto da fonte. Eu não sei qual é a tua fonte. Se é dinheiro, se é oração, se é conselheiros, se é profeta. Esteja diante da fonte. É da fonte que você tem acesso aos celeiros, inclusive a uma bolsinha de ouro. Eu não sei qual é o ouro para ti. Se é saúde, família, casamento, relacionamento, amizade, trabalho, eu não sei. Mas diante de uma tarefa difícil, dobra os seus joelhos e busca Deus, porque Ele revelará coisas que só Ele pode revelar. Eu quero desejar paz e prosperidade para vocês que nos assistiram, nos ouviram. Nos vejo numa próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Tchau!